Bom dia a todos. É com muita felicidade, muita alegria no coração que estamos aqui na Casa Rita de Cássia. E sempre será para mim, para o César Queiroz, essa casa acolhedora de muito trabalho, muito serviço no bem. Então a gente pede a Jesus que esteja conosco nesse momento, que ajude a gente nos nossos pensamentos e que nos acolha para que possamos prestar atenção no que o César trará agora na sua palestra. Que assim seja. César. Obrigado, amigo Alexandre. Olá a todos que nos assistem pelos nossos canais de comunicação, pelo nosso canal do YouTube. É com alegria, como disse o Alexandre, com satisfação em nossos corações, com gratidão que aqui estamos para mais uma vez trazer a vocês algumas reflexões sobre a doutrina abençoada. No dia de hoje foi nos proposto uma reflexão de um livro chamado Atitudes Renovadas, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pela venerável Joana de Ângeles, e no seu capítulo 23, Joana fala de viver com simplicidade. Só pelo título a gente já imagina o que Joana vai nos trazer nesta lição. Mas ao refletir e estudar a lição e refletir sobre o tema, eu mais ou menos fiz um paralelo com as nossas mudanças de casa, ou mudanças em geral, né? Vou fazer um paralelo mais com uma mudança de casa. Não sei quantos de vocês que nos assistem já mudaram de casa, mas eu já mudei algumas vezes, não sei se Alexandre já mudou. Mudar de casa é sempre uma tarefa que demanda muito concentração psicológica, principalmente, né? Porque primeiro você tem que desalojar as suas coisas do local onde você está. E aí você acaba identificando coisas que você não lembrava que tinha, coisas que você não necessita mais, coisas que você com certeza pode dar, pode jogar fora, pode enviar para algum parente seu, porque aquilo tem mais a ver com algum parente seu, né? Eu agora mesmo recebi da esposa do meu pai, né, da minha madrasta, vamos dizer assim, ela fez uma mudança e mandou uma caixa para mim de coisas minhas que estavam lá na casa dela. Fotos da minha mãe, coisas que ela tinha numa caixa lá e ela fez a mudança agora. E fazer mudança é sempre isso. Às vezes a gente refazer escolhas, reconhecer coisas, fatos, versões de coisas para a gente poder mudar, né? Depois a gente separa essas coisas. Aí a gente embala essas coisas. As coisas que a gente vai mandar para outro, as coisas que a gente vai simplesmente se livrar, jogar fora, se descartar, e coisas que a gente vai levar efetivamente para essa nossa nova casa, né? Aí a gente tem que arrumar essas coisas, transportar essas coisas e depois descarregar nessa nova casa que a gente vai habitar, né? E muito provavelmente, às vezes é uma casa um pouco maior, ou do mesmo tamanho, ou menor. Em cada uma dessas características você tem dificuldade. Se ela é maior, sobram coisas para você fazer e você acha que ela não está toda ocupada. Se é menor, também não cabe aquilo que você escolheu, ainda não cabe naquela casa nova. E aí, você mais uma vez tem que fazer escolhas. Você tem que mais uma vez arrumar suas coisas. Tem que mais uma vez escolher como fazer essa nova arrumação, né? E aí, você às vezes se pega, eu já me peguei, acho que a maioria também,
se pega dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai chegar a um fim, né? Essa mudança, ela parece que não vai acabar. Essas coisas parecem, quando você bota assim no meio da sala e a sala fica desarrumada, cheia de caixa, e diz assim, isso parece que não vai acabar nunca mais. Mas sempre acaba, né? De um jeito ou de outro. Às vezes, de uma maneira que você fica satisfeito, às vezes de uma maneira que você ainda fica se questionando, mas de uma maneira ou de outra, você faz as suas escolhas e faz as suas mudanças, né? Basicamente é isso, de claro que guardadas as proporções, que sobre o aspecto espiritual, Joana de Ângeles nos traz para que a gente possa avaliar, refletir sobre viver com simplicidade. Algumas pessoas já vivem com simplicidade, né? Mas sempre pode melhorar um pouquinho esse tipo de enfoque. Algumas acham que vivem, mas não vivem com a simplicidade que poderiam já viver, né? E outras sabem que não vivem mesmo, optaram por ser consumidores, por ter coisas, por viver no mundo, porque não acreditam em outras coisas que não seja na função de ter, e aí privilegiam ter ao invés do ser, né? Como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta assim, os espíritos foram criados bons e outros maus? E aí a resposta é um pouco longa, porque a gente sabe que ninguém foi criado nem bom nem mal, porque ele começa a resposta dizendo, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer as coisas, e aí com as suas próprias experiências, irem aprendendo, irem testando e irem conhecendo, né? Mas e a simplicidade? A simplicidade está exatamente em você precisar de poucas coisas para sobreviver, precisar de poucas situações para poder viver, né? Nesta nova etapa da criação, né? Em especial no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, em jornada para ser um planeta de regeneração, mas ainda um planeta muito voltado para as coisas do ter, né? E muito voltado ainda, e pouco voltado ainda para as coisas do ser, né? Por isso que esse texto de Joana, que vai nos falar adiante sobre viver com simplicidade, tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus nas bem-aventuranças, quando ele fala nas bem-aventuranças, quando ele fala dos que bem-aventurados que têm o coração puro, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, essa bem-aventurança está estudada no capítulo 8. E lá ele fala exatamente assim, apresentaram-lhes então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, né? E depois ele acolhe as criancinhas, né? E o que a gente pode tirar dessa lição? Exatamente, Jesus está falando da simplicidade das crianças, né? Porque crianças, nós sabemos, são espíritos antigos, são espíritos que já tiveram outras jornadas, que nessa jornada estão como crianças, mas enquanto ainda não recuperaram toda a sua personalidade, todas as suas características morais, elas ainda guardam nas suas ações, nas suas palavras, no seu agir, ainda guardam uma certa simplicidade, né? Essa simplicidade das crianças que Jesus nos fala nessa passagem das bem-aventuranças e que Joana vem nos falar mais adiante
sobre essa pureza de ação, de coração, de falar, de comportamento, né? Então, quando a gente fala de simplicidade, nós falamos de simplicidade da gente eliminar das nossas vidas determinadas coisas que são supérfluas, que já sabemos que não precisamos mais ter, né? Como uma grande quantidade de sapatos, como uma grande quantidade de roupas, como uma grande quantidade de coisas que a gente, por algum motivo, coleciona, né? Eu mesmo já fiz em outras épocas, quando menos esclarecido sobre esse tema, fiz coleção de canetas. Aí gastei um dinheiro comprando canetas famosas, conhecidas, caras. Quando eu me toquei, eu falei, bom, vou me desfazer da minha coleção de canetas. E na hora de vender a coleção de canetas, elas não valiam 1/10 daquilo que eu gastei ao longo do tempo para tê-las, né? Mas foi melhor ter me desfeito mesmo da minha coleção de canetas. Isso já vão alguns anos, mas é bem ainda lembrado. Nesta encarnação, eu ainda fui, como ainda sou em muitas outras questões, né? Mas nessa questão, já mais esclarecido sobre esse tema, eu ainda fui um colecionador de canetas. Tem gente que coleciona as coisas mais variadas e mais absurdas, né, do mundo, né? E acha que é importante, porque aquilo lhe dá um certo prazer, e aí colecionar é um juntar de coisas, né, que a gente pode muito bem, com mais simplicidade e com mais humildade, como diz no item 3 desse mesmo capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então, ser simples de coração, encarar as coisas da matéria com mais simplicidade, com menos egoísmo, com menos vontade de ter e com mais vontade de ser, né? Ser mais humilde com relação às suas possibilidades e às suas competências, né? Você pode ter mais sucesso, mais alegria ao enfrentar os seus problemas. Porque problemas todos nós temos e vamos continuar tendo. Porque estamos, como já disse, num mundo de provas e expiações. É um mundo que nos traz provas e, eventualmente, nos faz até repetir provas que são as expiações. Então, por isso, as condições desse mundo são condições de solucionar, enfrentar os problemas. E aí, essa questão da simplicidade e da humildade torna o nosso foco do problema totalmente novo, totalmente diferente. E aí aqueles que têm mais simplicidade no coração, mais humildade, veem os seus problemas de um outro ponto de vista. E ao encarar os seus problemas de um outro ponto de vista, o problema não passou. E o problema é o mesmo. Mas podemos, assim, enfrentar aquele problema com uma outra vontade, com outro ânimo, né? Com outro olhar e muito razoavelmente com muito mais leveza, né? Porque Jesus também nos disse: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Porque com ele o jugo fica mais suave, ou seja, aquela cangalha que nos aperta, que nos limita, é mais suave. E o peso da prova é mais leve, né? Por isso é que nós aqui vamos enfocar toda essa reflexão, esse estudo nas bases do Espiritismo, né? Porque se estamos aqui na Casa Espírita, fazendo essa exposição, estudando um livro trazido por Joana de Ângeles pela psicografia de Valdo Pereira Franco, é porque já escolhemos o Espiritismo como simpatizantes ou como espíritas mesmo, né? Mas já escolhemos essa filosofia,
essa ciência como norteadora do nosso raciocínio, da nossa fé raciocinada, né? Por isso eu gostaria de me repetir aqui, porque já fiz isso em outras vezes e vocês que nos assistem já devem ter visto também isso de diversas formas, mas me repetir nas bases do Espiritismo. Quais são os 5 pilares básicos do Espiritismo? A existência de Deus. E disso, acredito, todos nós, ou a grande maioria de nós, já não duvida, né? Da existência de Deus, dessa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? A segunda, da imortalidade da alma, né? Somos filhos desse Deus bom, justo, amoroso, né? E, portanto, fomos criados, como já disse, simples e ignorantes, para evoluir eternamente. Então nós temos o resto dos tempos para fazer a nossa evolução. O que não nos franquia a possibilidade de malbaratarmos essa para deixar para a próxima. Isso é uma preguiça moral que nós não devemos ter, né? Mas devemos ter a certeza, sim, de que teremos todo o tempo do mundo para, se nos equivocarmos, nos perdoarmos, ressignificarmos os nossos equívocos, aprendermos com eles e aí refazer essa nossa jornada, né? O terceiro pilar, a comunicabilidade dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos é talvez uma das questões mais suscetíveis à polêmica para aqueles que não são espíritas, para aqueles que querem, de alguma forma, denegrir o espiritismo, querem atacar as suas convicções, os seus ensinamentos, né? Porque é uma coisa que não é dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos não é uma coisa dos espíritas. É uma lei divina e natural que é uma coisa do espírito, encarnado ou desencarnado, né? Portanto, é uma coisa simplesmente que o espiritismo estuda e analisa sobre uma ótica um pouco diferente de outras filosofias ou religiões ou tendências espiritualistas e muito diferente daquelas que nem assim pensam e nem assim avaliam essa possibilidade. Mas nós sabemos dessa possibilidade e contamos com ela, tanto assim que na prece inicial o Alexandre pediu que Jesus e os bons espíritos, os mentores desta casa, possam nos ajudar. A mim que estou expondo, me intuindo, orientando a minha fala. A vocês que estão ouvindo, abrindo seus canais de entendimento, de compreensão, de aceitação, para poder absorver essas lições. Então essa comunicabilidade é fator fundamental para que a gente entenda as questões que nos chegam de uma forma diferente. E, quem sabe, encontremos aí a ajuda necessária para que, com simplicidade e humildade, possamos enfrentar as nossas questões, né? O outro pilar é a pluralidade das existências, a reencarnação. Fator fundamental para que a gente aceite, compreenda e incorpore ao nosso raciocínio a justiça divina. Porque se não fosse a reencarnação, como explicar determinados fatos que acontecem com uns e não com outros durante essa encarnação, se a gente não soubesse que tem uma história pregressa e vamos ter uma história futura, né? Então a reencarnação é fator fundamental para que a gente entenda essa justiça, essa bondade, esse amor, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é o nosso Criador, Deus nosso Pai, né? E o quinto pilar é evolução espiritual. É a certeza de que, através dessas ferramentas, da comunicabilidade, da reencarnação, com a característica de sermos a alma imortal, de sermos filhos de um Deus bom e justo, que quer o melhor para nós, é a gente evoluir ao longo do tempo, né? E exatamente neste quinto pilar é que Joana de Ângeles nos traz
através desse livro, Atitudes Renovadas, que eu já falei, ela nos traz esse tema de viver com simplicidade. Por quê? São ferramentas, são questões que a gente vai resolvendo conosco mesmo, né? Que a gente vai dentro de nós se preparando e fazendo novas escolhas para se modificar, que a gente vai evoluindo. É exatamente conquistando a paciência, é conquistando a humildade, é conquistando a simplicidade, ou seja, são conquistas pequenas, e aí vai mais uma característica dessa simplicidade. A simplicidade não nos impulsiona para grandes mudanças. Exatamente a simplicidade está em você compreender que a sua grande mudança é somatório de pequenas mudanças que você pode empreender no seu dia a dia, que você pode empreender na sua jornada, né? E é por isso que, nesse livro, no prefácio, Joana ela se baseia no capítulo, no prefácio, ela fala do capítulo 13, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente de que quando o Espiritismo for uma doutrina que já estiver espalhada pela maioria dos habitantes desse planeta, aí nós poderemos ter, por conta dos 5 pilares que eu já falei, por conta de todos os ensinamentos, a gente vai ter uma mudança de padrão vibratório, porque a gente vai ter uma mudança de entendimento. E essa mudança de entendimento do que é fundamental na vida, né, e do que não é, porque é transitório, como eu e Alexandre conversávamos um pouco antes, muitas coisas que a gente hoje está aprendendo e está, assim, vamos dizer assim, se ansiando, né, criando ansiedade por determinadas coisas que vão se modificando, é porque a gente ainda não observou que a maioria das coisas são transitórias, são do mundo, né? E então a gente precisa aprender com isso. E aí, Joana usa esse texto do Evangelho para falar de que quando o Espiritismo conseguir se espalhar, combatendo o egoísmo e o orgulho, vai aumentar exatamente as outras questões que são fundamentais para a gente fazer esse passo quinto, que é a evolução moral nossa através do tempo, né? No prefácio ainda desse livro, ela fala algumas coisas de por que ela resolveu escrever esse livro, Atitudes Renovadas. São 30 itens, todos eles assim falando de ferramentas, de modificações que já podem ser feitas, que todos nós podemos, mais numa, mais noutra, com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de intensidade, fazer para que a gente possa se melhorar. E ela fala assim, desse modo, fazendo esses exercícios, dessas 30 lições que ela nos trouxe, desse modo, a renovação moral é intransferível. O ser humano está fadado à plenitude e o seu processo de iluminação é inevitável, cabendo-lhe o dever de estruturar-se nos princípios ético-morais que proporcionam harmonia interior e bem-estar emocional, de forma a sentir-se estimulado pela necessidade do desenvolvimento das faculdades superiores que o caracterizam como herança do amor sublime de Deus. Ou seja, quando a gente cair a ficha, entender esse amor sublime de Deus, essas características que são fundamentais, que são permanentes nas nossas conquistas morais, a gente passa a optar a não dar tanta atenção para o transitório e sim muito mais atenção para aquilo que é permanente, que são essas nossas conquistas morais. Joana vem nos falando exatamente de que essas atitudes renovadas,
abrem espaços para novas e outras modificações, né? Porque quando a gente já é paciente, por exemplo, eu não sou, mas vamos tentando fazendo esse exercício, né? Quando a gente já é paciente, por exemplo, a gente já consegue observar o mundo com uma outra característica. E aquilo nos facilita a ser, de repente, mais humilde, ou de repente mais simples no seu modo de viver, no seu modo de agir, no seu modo de sentir, como as crianças que têm puro coração na fala de Jesus no Evangelho de Mateus, né? Então, já passados aí algum tempo do nosso início da reflexão, vamos entrar propriamente no texto de Joana de Ângeles. Eu não vou ler o texto todo, é lindo o texto, mas acredito que aqueles que puderem devam procurar nesse livro, Atitudes Renovadas, ler o capítulo 23, e aí, se tiverem acesso ao livro, leiam os outros 29 capítulos, porque são 30 capítulos, onde ela dá dicas muito importantes sobre determinadas características que nós já podemos fazer, já podemos desenvolver em nós, basta que a gente faça um pouquinho de esforço, tenha uma vontade um pouquinho mais firme, para que a gente possa fazer essa jornada de transformação. Então aqui eu pincelei aqui algumas partes importantes do texto de Joana, para a gente ir fazendo mais ou menos essa reflexão. Não vou ler o texto todo, como já disse, mas vou ler alguns pontos que considerei importantes para nosso entendimento geral. Uma existência trabalhada na simplicidade culmina em plenitude de sentimentos e objetivos espirituais. Então, a simplicidade tende a culminar com você tendo plenitude de sentimentos e atingir os seus objetivos evolucionistas do seu ser, da sua caminhada, né? Criados simples e ignorantes, o espírito desenvolve as potencialidades divinas nele adormecidas, etapa a etapa, alcançando os nobres patamares da autorrealização, modificando a estrutura que se transforma em energia sublime, sem a marca perturbadora defluente do processo evolutivo. Então, passo a passo, cada um na sua velocidade, cada um do seu jeito, no seu tempo, mas desde que todos nós façamos essa mudança de compreensão, né? A compreensão que o Espiritismo já nos traz, de sermos filhos de Deus, de sermos seres imortais, de termos o abençoado mecanismo da reencarnação, de termos a comunicabilidade dos espíritos que nos trazem sempre intuição, orientação, esclarecimento, aprendizado, né? E façamos a nossa evolução espiritual através dessas conquistas, né? Conseguir se manter a simplicidade de coração, o que equivale a significar dos sentimentos, é conquista valiosa que impulsiona a liberdade e a paz. O apego às complexidades da vida material encarcera o ser nas masmorras das coisas inúteis a que atribui significado que realmente não possui. Portanto, esse parágrafo eu destaquei talvez até como um dos principais, porque ao mesmo tempo que a simplicidade nos liberta, a complexidade de dar valor àquilo que não tem valor porque é transitório, porque não é nosso, porque não está sob o nosso controle, né? Porque aquele que pensa que tem controle sobre alguma coisa, vem uma pandemia e descontrola tudo, porque não está no nosso controle. Porque o sistema de ter não é nosso, é um empréstimo para que a gente faça bom uso dele. Portanto, requalificar, né, as nossas escolhas. Escolhendo a simplicidade de coração nos torna livre, e escolher a complexidade da vida material nos encarcera, nos aprisiona e nos magoa até, né? Porque nós vamos com certeza ter dissabores ao longo da vida quando
outras pessoas que têm esse mesmo pensamento ficam um vilipendiando o outro, um querendo tomar do outro, dando importância às questões materiais muito maior do que elas têm, e aí dando significado à sua vida, um significado de prisão, um significado de triste, de coisas que não são nossas, nem estão no nosso controle, né? Quando se adota a simplicidade, o verbo torna-se gentil, ou seja, quando você fala com simplicidade, o verbo torna-se gentil, porque não se encarrega de ferir ou de malsinar os outros mediante os graves descalabros da maledicência e da calúnia, né? Então ela aqui atribui a maledicência e a calúnia, e muitas das vezes, a você ter um sentimento escuso de uma determinada situação. Então você tem aquela chamada segunda intenção. Você maltrata alguém para que aquilo gere algum tipo de consequência ruim, mas que essa consequência ruim possa desembocar numa consequência favorável a você sob o aspecto do ter, né? E não do ser. E, ao contrário, a simplicidade, o verbo torna gentil. Porque se você não está muito mais preocupado em conquistas materiais, você então fala com o seu irmão da maneira mais fraterna, mais amistosa, mais caridosa possível, né? A simplicidade abre as portas das amizades legítimas, por propiciar lealdade e alegria de convivência fraternal, né? Isso me parece também assim de uma importância fundamental, porque às vezes a gente tem alguns amigos que a gente já sabe que são amigos verdadeiros, mas volta e meia esses amigos verdadeiros nos falam algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, porque eles estão ali exatamente para nos propiciar com lealdade, com alegria, mas também nos alertando para que a gente ainda, para nos alertando sobre escolhas que ainda fazemos equivocadas e sobre condutas que ainda temos equivocadas, né? E aí a gente precisa aprender um pouco com essa situação, fazendo com que essa convivência fraterna seja uma bênção nas nossas jornadas. Porque se a gente não aprender com esses amigos que nos dão os toques, nós vamos aprender com os inimigos. Porque esses não dão toque não, esses vão logo com o pé no peito e vão logo fazendo aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco, e fazem mesmo, porque não estão nem aí, porque não são nossos amigos verdadeiros, e às vezes são até mesmo nossos inimigos numa jornada que a gente tem que aprender com eles de alguma maneira. Então, Joana vem falando nesse texto sobre essa simplicidade que facilita a nossa jornada, né? Porque ela ressignifica as nossas coisas, as nossas relações, como escolher, como eu falei lá no começo, fazer essa mudança dentro de nós, de uma casa que está assoberbada de preocupações, de incertezas, né, de coisas que não são do nosso controle, para ter uma calma, uma tranquilidade, uma simplicidade, de ter a certeza de que a gente está no desenvolvimento correto e que cada dia com a sua agonia, cada dia com a sua situação, nós vamos evoluindo passo a passo, vamos caminhando e vamos assim podendo fazer melhores escolhas, né? Ela termina esse texto dizendo: bem-aventurados de Jesus os puros e simples de coração. A simplicidade é etapa evolutiva que se deve alcançar, treinando-se renúncia e abnegação. A felicidade na terra independe do que se tem, mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente em amor e simplicidade, né? Então, nesse fecho, ela conclui tudo que a gente tentou falar nesses 30 minutos já corridos da nossa conversa, né? Mas vou até ler de novo, que é para ficar bem claro. A simplicidade é a etapa evolutiva que se deve alcançar, treinando-se renúncia e abnegação.
a felicidade na terra independe do que se tem, mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente, em amor e em simplicidade. Né? Vou comentar aqui com vocês alguns casos que eu separei aqui para a gente falar. Né? Um caso que me foi contado de quando a irmã Dulce desencarnou. Logo uma semana ou 10 dias depois do desencarne dela, ela já estava querendo trabalhar. Claro, um espírito que tinha muitas conquistas, muito trabalho, teve um tempinho curto lá de recuperação e logo ela queria trabalhar. E aí ela procurou o doutor Bezerra e disse assim: doutor Bezerra, eu quero que o senhor me dê um trabalho. Aí ele falou: mas quem sou eu, irmã Dulce, para lhe dar um trabalho? Quer dizer, acho que talvez fosse ao contrário, talvez a senhora pudesse me dizer o que fazer. Naquela humildade de ambos, um querendo ajudar o outro, sem se mostrar superior um ao outro, porque na verdade não era essa a questão. Aí ela falou: não, mas eu gostaria que o senhor me orientasse um trabalho, porque eu quero fazer um trabalho com alguém ou com as coisas que ninguém quer trabalhar. Né? Ela não só estava querendo um trabalho, como ela queria um trabalho numa seara em que ninguém mais, ou quase ninguém mais, quisesse trabalhar. Né? E a notícia é que ela trabalha no Vale dos Suicidas com esse tipo de situação, né, trazida. Né? Um outro ponto interessante sobre essa questão da simplicidade e da humildade é também quando um caso que contam que Chico tinha uma mania de, quando elogiavam ele por um livro lançado, por uma palestra feita, por uma psicografia, por qualquer trabalho que ele desenvolvia, iam elogiá-lo e ele, para não se sentir vaidoso, ele dizia assim: não, eu sou como um verme. Eu sou como um verme. Chico falava sempre isso: eu sou como um verme. E aí ele repetia isso: não, que nada, eu sou como um verme. Eu sou como um verme. Né? E aí um dia, Emmanuel chegou para ele e disse assim: Chico, você sabe a importância dos vermes? Aí ele falou: não. Aí ele falou: então eu vou lhe explicar a importância do verme. E aí fez uma redação para ele sobre a importância dos vermes e a capacidade que os vermes têm de fazer toda essa engendrada biologia, química da Terra, né? E a importância dos vermes nessa harmonia, né, da natureza. E aí ele disse assim: viu a importância dos vermes, Chico? Aí Chico disse: sim, agora eu vou me intitular Subverme. Né? Aí Chico passou a se dizer que ele não era mais um verme, porque verme era muito importante, ele era um subverme. Né? Então, coisas que acontecem que a gente vai aprendendo com esses espíritos, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, que nos orientam a como fazer essas escolhas ao longo da nossa jornada. Né? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 31, intitulado Coisas Mínimas, baseado numa passagem de Lucas, que diz assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Somos nós, né? Que estamos sempre querendo fazer um grande movimento. Né? Não cabe aqui agora, mas eu uma vez escrevi um poema que dizia que eu queria ser grande. Mas aí eu descobri que não era nada importante ser grande quando a gente não é o que a gente tem que ser, na sua essência. Né? Pensei até em trazer essa poesia, mas ela é pobre de escrita, então eu resolvi trazer uma outra que vou falar mais adiante, mas é isso. A gente não tem que fazer coisas grandes. A gente tem que fazer, sim, exercícios mínimos, cotidianos, frequentes, continuados, que podem nos ajudar a fazer uma construção mais sólida das nossas novas virtudes. Como já falei, da paciência, da humildade, da simplicidade e de tantas outras que Joana traz nesse livro para a gente poder pensar nele. Né? Emmanuel, nesse texto,
ele fala que pouca gente conhece a importância da boa execução dessas coisas mínimas, né? E que a gente deve dar valor a essas coisas mínimas, a esses passos pequenos, porque eles são mais fáceis, talvez, de serem dados, porque eles estão dentro das nossas possibilidades e porque o somatório deles constrói, com certeza, possibilidades de aí sim a gente fazer transformações maiores que a gente vai observando ao longo do tempo. Como a gente sabe, a natureza não dá salto. Então, como ela não dá salto, a gente tem que fazer mesmo essas coisas mínimas e ir evoluindo desse jeito. Então, resumidamente, eu diria que a gente tem que prestar atenção nas coisas que já podemos fazer para poder, com essas coisas mínimas, fazermos as nossas modificações, fazermos essa nossa transformação interior, conquistarmos essa simplicidade que Joana nos traz no nosso dia a dia, no nosso conviver, no nosso viver junto ao outro, nas coisas mais simples, de um abraço, de um bom dia. Abraço hoje em dia está meio difícil, mas de um bom dia, de um sorriso, de um olhar caridoso, de um ouvido, de conviver mais com essa simplicidade, ao invés de fazer grandes coisas, grandes movimentos, grandes situações, que essas a gente, às vezes, não tendo a perna necessária para dar esse passo, a gente escorrega e cai, e aí a gente se magoa, a gente se decepciona conosco mesmo, e às vezes demoramos a nos perdoar e demoramos a nos recuperar. Então, essa simplicidade é fundamental para que a gente possa fazer essa jornada. E repetindo uma frase que Chico falava, simplicidade não é miséria, assim como humildade não é humilhação, né? Para concluir, e usando da prerrogativa da gente já ir entrando no estado de prece para poder se ligar ao alto e ter a ajuda desses nossos bons espíritos, mentores, anjos guardiães, para que a gente possa fazer essa escolha, eu escolhi uma prece, um poema prece de Alta de Souza para a gente encerrar esse nosso momento de reflexão. Está lá no Parnaso de Além Túmulo, sobre as poesias de Alta de Souza, e se chama Prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhado nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Que nossa Mãe possa nos abençoar, patrona de nossa casa, que Rita de Cássia, que os bons espíritos, e que possamos assim seguir firmes na nossa jornada em direção a Jesus, em direção a Deus. Paz e bem a todos. Obrigado, César, pelas suas palavras, suas reflexões. Vamos fazer a prece de encerramento, elevando nosso pensamento a Jesus. Jesus, nosso mestre amigo, nos acolha no seu divino amor, na simplicidade das nossas vidas, dos nossos dias, das nossas horas, dos nossos minutos. Saibamos a importância de sabermos o que somos, onde estamos
e o que podemos e o que possamos fazer. Realizando, assim como diz Joana de Ângeles, as pequeninas obras, para que um dia possamos realizar as grandes obras. Começando com nossos irmãos mais próximos, dentro de casa, exercitando a nossa paciência para com nossos parentes, porque precisamos também dessa paciência com as nossas dificuldades, procurando falar sem ferir, procurando escutar com caridade aquele que quer apenas expor, amando, enfim, dentro das nossas possibilidades, aqueles que estão próximos e nos auto-amando, para que possamos seguir nessa caminhada junto a Ti, para Deus, para o alto, juntos, de mãos dadas, para o Pai. Que assim seja. Fique conosco, Pai.